Alguma coisa dizia ao nosso próximo convidado, a quando da Cimeira das Lajes entre Tony Blair, Bush e anfitriada por Durão Barroso, que ele próprio iria acabar por ir em missão até ao Iraque. E hoje é nosso convidado, ele que acaba de contar em livro toda esta experiência marcante, física e psicologicamente. Major Miguel Costa Barreto. Seja bem-vindo. É verdade. É verdade. Houve aqui quase uma espécie de premonição quando viu os líderes mundiais reunidos nos Açores, nas Lajes. Foi o hipotizar de uma situação que poderia suceder, nomeadamente a partida de uma força nossa para o Iraque, que se consubstanciou posteriormente. Mas quando lhe dizem, pronto, vais mesmo, como é que se reage a isso? É a sua vida. Exatamente. Não é? Foi a sua escolha, não é? Primeiro temos que nos situar, e estamos a falar de uma força especial da GNR, em que este tipo de missões surgem. Portanto, as pessoas estão consciencializadas que, estando ali, é uma premissa que pode acontecer. Depois, a nossa própria vida faz com que encaremos estes desafios com, como é que é dizer, não com ceticismo, mas quase que com vontade de ir. Há um entusiasmo, não é, que apaga um bocadinho aquele problema do deixar a família, o ter medo de não voltar. Apagar nunca apaga. Agora, pode atenuar. E depois há condicionantes que marcam mais ou menos, porque não se pode temporizar a partida. E por vezes surgem alturas da vida em que não seriam propriamente as mais desejáveis. Como a sua. Como a minha. Mas o apelo da missão, num cenário como o Iraque, é mais forte que o apego a um filhote e a uma mulher grávida? Ou não se podem colocar as coisas nestes termos? As coisas não se podem... Somos profissionais. Essa foi a sua Vocês são escolha. profissionais de uma área, nós somos de outros, e quando ser profissional e está em determinado esse cenário, tem que se dar o passo em frente. E depois, quem vive connosco, e aproveito para dar aqui, se me permite, um cumprimento especial a todas as mulheres dos militares que estão neste momento em missão, de portugueses, quer da GNR, do Exército, da Força Aérea, e que elas sim são as heroínas, e isto é verdade, destas missões, porque ficar aqui na retaguarda, muitas das vezes deslocalizadas, porque há pessoas que vêm para Lisboa viver com os maridos, e quando o marido vai não há o suporte de uma família, não há o background que lhe permite. Ficam um pouco perdidas aqui, não é? Ficam sozinhas. Com pouca informação vinda do lado de lá, não é? Pouca informação porque não há comunicação. Pois. Com crianças pequenas de que têm que tratar e continuam nos seus trabalhos. Que perguntam pelo pai muitas vezes por dia. Que perguntam para o pai, que fazem perguntas à mãe que ela própria não consegue responder. Portanto, serão elas certamente... O que é que o seu filho perguntou à sua mulher? As perguntas que eles fazem, eles não mentem, não é? E não conseguem camuflar as emoções, e as perguntas que fazem prendem-se com porque é que foi, não gosta de mim o suficiente para ficar cá. É complicado, não é? É complicada a pergunta e é complicada a resposta. Para nós é mais tranquilo porque quem dá a resposta é a mãe, nesta circunstância. Mas, ó Miguel, no dia que você vai para partir, pensou no início, portanto, da partida, você sabe que o sítio para onde iriam ficar aquartelados, não é? O próprio quartel é implodido através de uma explosão que custou a vida a muitas pessoas. A nossa partida é um case study porque tudo o que podia correr mal correu. Portanto, foi bom, não é? Repare, no dia em que vamos partir, às 7 da manhã, temos a notícia de que o sítio onde iríamos, os nossos alojamentos, tinham sofrido um atentado e tinham ido pesados. Morreram 20 e tal pessoas e ficaram 100 e tal feridas. Portanto, é um choque. Perante esse atentado, perante esse choque, não se coloca a questão, vou desistir. Eu acho que não se pode desistir, não é? Não se coloca, mas olha, se fizermos um paralelismo, e às vezes eu acho que os portugueses também têm que começar a valorizar mais o que é deles. Houve italianos do contingente italiano que se recusaram pura e simplesmente a partir. Ficaram na placa. Perante o atentado. Perante o atentado. Ficaram na placa do aeroporto em Roma. E os portugueses, não. Portanto, você é um bocadinho implacável com esse contingente italiano. Ai, gosto tanto da descrição. Ou com contingentes italianos, porque eram vaidosos Como é que estão os militares italianos? Não, eu não sou implacável, antes pelo contrário. Eu acho-lhes graça. Agora, para o nosso... como é que é dizer? Para a nossa filosofia militar em Portugal, choca-nos um bocado determinado tipo de concessões estéticas, digamos assim. Eles não largam a moda mesmo em missão. É um bocado esquisito ver encostado a um blindado nas areias do deserto um indivíduo de pinça a arranjar as sobrancelhas com um espelho, fardado, camuflado. Não é propriamente o normal que estamos à espera. Mas o que é que vocês diziam uns aos outros quando apanhavam o italiano lá? Olha, italiano! A tirar Era pior do que isso. Era pior do que isso.
E as questões estéticas também se notam, por exemplo, na farda, nos óculos? Não, a farda, graças a Deus, é igual. Mas os óculos... Os óculos podem ser Dolce & Gabbana. Os óculos eram um desfile. Era bom, porque era como se entrássemos num oculista, não é? Porque tínhamos Prada, Dolce & Gabbana, Valentino... E não era só as marcas, era as cores também, era o espectro do arco-íris. Também que eu não fiz prova, porque senão Mas eu seria assim. Pois. Só não iria Isso é capaz de ser um lado divertido das missões, porque vocês têm histórias que vos fazem rir durante todos estes períodos. Exatamente. Mas algumas fazem rir, mas podiam ser muito complicadas, como aquele soldado que lhe entrou porta dentro e disse: meu capitão, sou cabrão. Exatamente. Não, estamos a falar de um soldado que soube que a mulher o traía, ou possivelmente o trairia, longe, quando estava no Iraque. Isto pode ser muito complicado porque pode-se perder o controle, não é? De um homem destes. Repare, ele sabe disso, não pode sair do teatro, isso é que é complicado. Porque do teatro de operações. Noutras missões, as pessoas podem vir, têm tempos de pausa, e ali era sempre, nós brincávamos a dizer que quem vai só volta na data estabelecida. Era sempre segunda-feira. Não sabíamos disso à partida, porque presumia-se que até pudéssemos vir cá, mas depois o espaço aéreo ficou fechado, o que implicou que aqueles 4 meses foram 4 meses sempre de serviço. E como é que se gera uma situação? Por vezes, e foi isso que eu também tentei, porque acho que essa face é um bocado esquecida, quando há relatos de guerra há muitos, e geralmente as pessoas privilegiam as situações de combate e da ação e dos tiros. Você privilegiou no seu livro estas situações humanas, não é? A ideia foi demonstrar que se calhar para um comandante no terreno, e eu era o segundo comandante da missão, é mais desafiante e complicado gerir as emoções, porque o espírito de grupo numa situação destas é essencial, do que gerir propriamente as questínicas técnicas ou táticas. Porque uma situação destas pode ser mais lesiva do moral do que, por exemplo, mesmo... Porque uma situação destas, num homem destes longe, não é, da sua família, pode ser explosiva para o grupo, não é? E depois a decisão que tem que se tomar é o quê? Isola-se o homem, tira-se-lhe a arma e deixa-se afundar ali numa tristeza sem fim? Ou deixa-se partir para a missão para limpar o espírito, mas arriscamos aquele com uma arma nas mãos tenha uma atitude irrefletida? Exatamente. Portanto, são situações que... Como é que se resolveu esta situação? Esta situação foi, primeiro, dizer-lhe que não é por causa de num telefonema alguém lhe dizer que está a acontecer uma coisa que ela está. Exatamente. Depois é pegar nas pessoas que estão mais próximas dele, porque éramos um grupo coeso, que o acompanhassem, ajudassem e vissem se houvesse alguma característica que demonstrasse que ele estava realmente mais desequilibrado, que o denunciassem. E é tentar brincar, porque acho que o humor é a arma mais eficaz numa situação destas. E o que é que se pode dizer a um indivíduo que diz dá-lhes parabéns? Deixe-me só interromper aqui a conversa, que eu tenho que ir dar um recado lá para casa, mas daqui a pouco voltamos para falar de outras situações e algumas realmente bem mais complicadas, porque vocês viveram lá os períodos mais difíceis de viver afastados da família, como o caso do Natal. Mas já lá vamos. Ouça agora o recado que tenho para lhe dar.